Vamos lá para mais uma aula de integrais triplas e o assunto agora é integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Algumas integrais triplas tornam-se muito mais fáceis de se resolver quando trabalhamos em coordenadas cilíndricas, assim como lá nas integrais duplas a gente fazia integrais duplas em coordenadas polares. Aliás, coordenadas cilíndricas é a mesma coisa que acontece lá em coordenadas polares. Lembra, x é r cosseno θ, y é r seno θ. E o z a gente deixa do mesmo jeito. Temos aqui um primeiro exemplo para a gente observar como vai ser mais fácil trabalhar em coordenadas cilíndricas. Precisamos calcular a integral tripla da função x² mais y², onde x vai de menos 2 até 2, y vai de menos raiz quadrada de 4 menos x² até raiz quadrada de 4 menos x², e z vai de raiz quadrada de x² mais y² até 2. Vamos inicialmente interpretar qual é esse sólido, e aí veremos como fica fácil descrevê-lo em coordenadas cilíndricas. Projetando o sólido no plano XY, veja que x vai de menos 2 até 2, e o y vai de menos essa raiz quadrada ali até mais essa raiz quadrada, né? Então, se y é igual a raiz quadrada de 4 menos x², temos que y² é igual a 4 menos x², elevando os dois lados da igualdade ao quadrado. Dessa maneira, fica x² mais y² igual a 4. É a equação de uma circunferência centrada na origem de raio 2. Essa é a região no plano XY. É o círculo de raio 2 e centro na origem. Por que que y vai de menos essa raiz quadrada até mais essa raiz quadrada? Porque raiz quadrada de 4 menos x² é só a parte positiva, seria só a parte acima do eixo x, já que uma raiz quadrada, por definição, só resulta números maiores ou iguais a zero, né? Para eu pegar a parte de baixo, eu preciso tomar o oposto dessa raiz quadrada. Então, menos raiz quadrada de 4 menos x² é a parte de baixo da curva, a parte abaixo do eixo x. Muito bem. Agora vamos olhar o que acontece com o z. Veja que z vai de raiz quadrada de x² mais y² até 2. Portanto, o sólido estará acima do plano XY, né? Z nunca vai ser negativo. Beleza. E quem limita z inferiormente é raiz quadrada de x² mais y². Se z é igual a... Opa, deixa eu pegar branco aqui. Se z é igual a raiz quadrada de x² mais y², então z² vai ser igual a x² mais y². E essa equação a gente sabe que é um cone. Beleza? Lá na aula de coordenadas cilíndricas, a gente já observou. É um cone que tem vértice na origem. Dessa maneira,
o sólido é algo mais ou menos assim. Certo? Se olharmos a projeção do sólido no plano XY, no chão aqui, a sombra que o sólido faz no chão, né? Temos exatamente um círculo de raio 2. Beleza? E justamente por isso que x vai de -2 até 2 é o raio do círculo. Como que eu descrevo essa região de integração, esse sólido em coordenadas cilíndricas? Seguinte, o θ vai de 0 até 2π, porque vai percorrer o círculo todo. É só a gente olhar a projeção no plano XY, certo? O R vai de 0 até 2. Veja que se z for igual a 0, fica x² mais y² igual a 0. X² mais y² é exatamente o r². Então, se z for 0, r é 0. No limitante inferior aqui, r é igual a 0. E lá no limitante superior, quando z é igual a 2, o que acontece? Fica x² mais y² igual a 4. Então, r² é igual a 4. Dessa maneira, r é 2. Portanto, o r vai de 0 até 2. Ele começa 0 aqui embaixo, vai subindo, vai aumentando, até chegar lá em cima, onde atinge o valor máximo, que é 2. Muito bem. Então, r vai de 0 até 2. E o z a gente deixa da mesma maneira. Z vai da raiz quadrada de x² mais y², que é a raiz quadrada de r², e, portanto, r, até 2. Dessa maneira, como é que vai ficar a integral? É a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, integral de r a 2, de x² mais y², a função que a gente vai integrar, isso é r². E aí, da mesma maneira que lá na integral dupla em coordenadas polares, quando a gente muda aqui na integral tripla para coordenadas cilíndricas, a gente tem que colocar o r. Vai aparecer o r, então fica r dz dr dθ. Ok? Integral mais de dentro é em relação a z, a do meio em relação a r e a integral de fora em relação a θ. É só resolver essa integral. Integral de 0 a 2, 2π. Integral de 0 a 2 de r ao cubo em relação a z, fica z vezes r ao cubo, de r até 2. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, de 2 vezes r ao cubo, menos r vezes r ao cubo, que dá r na quarta, dr dθ. Continuando do lado. Integral de 0 a 2π de r na quarta sobre 4 vezes 2, r na quarta sobre 2, né? Menos r na 5 sobre 5. Tudo isso de 0 a 2 dθ.
integral de 0 a 2π. 2 na quarta é 16, dividido para 2, 8, menos 2 na quinta, 32 sobre 5. Integrando em relação a θ, fica 8θ, menos 32 sobre 5 vezes θ. Opa, aqui é θ, não é π. Trinta e dois sobre 5 vezes θ, de 0 a 2π. Resulta 8 vezes 2π, 16π, menos 32 vezes 2, 64π, sobre 5. Fazendo 16π menos 64π sobre 5, o resultado será 16π sobre 5. Esse é o resultado do nosso primeiro exemplo, beleza? Mais um exemplo, calcule o volume do sólido do primeiro octante delimitado por z igual a x² mais y² e z igual a 2. Primeiro octante é a região do espaço onde x, y e z são maiores que 0. Bom, projetando o sólido no plano z, y, o que acontece? X é 0, temos que z é igual a y ao quadrado, ou seja, no plano z, y, a projeção é uma parábola, converte-se na origem e a concavidade é para cima. Muito bem. Então, fica mais ou menos assim. Agora, se a gente olhar para o plano zx, y vale 0, então nós temos da mesma maneira z igual a x ao quadrado. A mesma coisa que acontece no plano zy acontece no plano zx. Com isso, já dá para ter uma ideia de como é esse sólido. Aqui está. Só que o que a gente quer é 1/4 desse sólido, beleza? Porque queremos apenas o sólido do primeiro octante. Eu não vou pegar a metade que está para trás do plano zx e também não vou pegar a metade que está lá para trás do plano zy. Vou pegar só 1/4 do sólido, ok? Dessa maneira, o θ vai de 0 a π sobre 2. Muito bem. Integral de 0 a π sobre 2. O r, veja que vai de 0 até raiz quadrada de 2, porque o sólido é limitado superiormente por z igual a 2. Quando z é 0, o r é 0 também. À medida em que z vai aumentando, o r vai aumentando, até atingir o seu valor máximo, que é em z igual a 2. E aí, se z é 2, r ao quadrado é igual a 2, portanto, r é raiz de 2. R vai de 0 até raiz quadrada de 2. E o z é limitado inferiormente por x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E limitado superiormente por z igual a 2. Então, o z vai de x² mais y ao quadrado, que é r ao quadrado, até 2. Como a gente quer calcular o volume
do sólido correspondente à região de integração, calculamos a integral tripla da função constante igual a 1. Fica 1 vezes r dz dr dθ. Muito bem, integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a raiz de 2, de z vezes r, de r ao quadrado até 2, dr dθ. Integral de 0 a π sobre 2, integral de 0 a raiz de 2, de 2 vezes r, 2r, menos r ao quadrado vezes r, r ao cubo, dr dθ. Integrando em relação a r, obtemos 2r ao quadrado sobre 2, que é r ao quadrado, né? Simplifica o 2, menos r na quarta sobre 4. Isso de 0 até raiz de 2. Continuando aqui do lado. Integral de 0 até π sobre 2. De raiz de 2 ao quadrado fica 2, menos raiz de 2 na quarta fica 4, beleza? Sobre 4 dθ. Integrando agora em relação a θ, veja que ficou 2 menos 1, que dá 1. O resultado é θ de 0 a π sobre 2. Portanto, o volume desse sólido é π sobre 2. Tá legal? Por hoje é só, espero que você tenha gostado e estou te aguardando na nossa próxima aula. Até mais!